passei batom, mas vocês são um Oi, gente, a gente tá aqui de novo. Continuando aquele assunto da alimentação infantil, mas a gente não tá aqui de novo porque a gente tá com a mesma roupa. Só que vamos dar continuidade ao assunto. Tudo bom, Ana? Oi, Marina, tudo bem? O nosso assunto agora é da introdução alimentar até os 2 anos. A importância de uma alimentação saudável e com qualidade, que vai prevenir muita coisa futura. E a Ana, ninguém melhor do que a Ana para falar sobre isso. Ah, obrigada. Eu acho importante começar pela alimentação na gestação, porque eu já ouvi muita gente falando que a criança leva os hábitos alimentares da mãe quando ela tinha na gestação. Isso confere? Sim, Marina. A gente fala muito sobre os primeiros 1000 dias da criança, que vai da gestação até os 2 anos de idade. Então, a partir da 9ª semana de gestação, a criança já tem formada a língua, a boca e pequenas papilas gustativas assim. Mas já tem muitos estudos que comprovam que a alimentação da mãe já influencia muito, né, no paladar, nas preferências da criança, porque ela já sente o gosto do que a mãe ingere. Por exemplo, se a mãe ingere muito doce, e a criança, na realidade, ela tem preferência pelo doce, por isso que ela gosta tanto do leite da mãe, né? Por isso que a gente inicia a introdução alimentar também com as frutas, para que ela vá se adaptando. Então, mais uma pergunta referente sobre a introdução alimentar. Qual é a importância dela para o futuro da criança? Sim. Então, assim, a gente costuma iniciar a introdução alimentar aos 6 meses de idade, porque a criança já está apta a receber os alimentos, né, porque ela já tem desenvolvimento motor. Geralmente a gente vê alguns sinais, né, que se a criança senta sozinha, por exemplo, é um sinal de que ela está apta a receber alimentação sólida. E mesmo aquelas crianças que utilizam fórmula infantil, antigamente iniciava-se aos 4 meses, mas agora a recomendação é que se inicie aos 6 meses por essa parte de que ela já está preparada para receber os alimentos. E essa parte da introdução alimentar é decisiva, né, na relação que a criança vai ter com a alimentação. Então é uma parte bem complicada, né? A gente super entende as famílias, eu mesma já passei por isso, né? Então o que a gente precisa ter muito nessa fase da criança é muita paciência e persistência, porque para qualquer pessoa uma mudança gera dúvidas, gera angústias. Então, se a gente pensa na criança que precisa andar, que tudo acontece muito devagar, né? E a parte da introdução alimentar, de receber novos alimentos, a partir do momento que passa a amamentação, não passa mais a ser exclusiva, é tudo novidade para a criança. Então, a gente precisa ter muita paciência e persistência e não desanimar, né? Que a gente está no mesmo barco e todas as mães passam por isso. E também, fundamental também procurar auxílio se tiver dúvida, né, de um profissional de materno infantil, é uma boa recomendação também. Eu sei que é muito difícil na nossa atualidade, que tudo é industrializado, Sim. Tudo é muito fácil, tudo é você ir no mercado pegar, mas não dar açúcar até os 2 anos de idade é extremamente importante, né? É imprescindível, na verdade, né? Porque até os 2 anos, esses primeiros 1000 dias que a gente fala, né, vão formar os hábitos das crianças. Ela está desenvolvendo a parte de crescimento, a parte do cérebro. Então, essa parte do açúcar, na verdade o açúcar é uma caloria vazia, né? Não traz nutriente nenhum para a criança, não é essencial. Então, antes dos 2 anos a gente não recomenda, é um alimento proibido, na verdade. A criança não tem vontade, né? Não tem vontade, exatamente. Eles vão experimentando, né, conforme a gente vai introduzindo, e quanto mais você puder deixar o açúcar de lado, depois também, na verdade nem adulto não precisa, né, não precisaria. Mas a gente tem estratégias para isso também. Por exemplo, para você, nas preparações, a gente pode substituir açúcar por uvas passas, por tâmaras. Caso a mãe queira utilizar um açúcar, existe o açúcar de coco, que tem bem mais nutrientes, né? Que tem um índice glicêmico menor. Então, a gente precisa cuidar muito dessa parte, né, da introdução, oferecer alimentos naturais, esquecer os industrializados, né?
Então, Ana, assim, como você acha que uma mãe, né, leiga, que talvez não tem tanta informação, ela deve começar a introdução e também não dar o açúcar para a criança? Sim. Então, assim, a gente inicia a introdução alimentar com as frutas, né? Na primeira semana, você introduz uma fruta pela manhã, depois você inicia com a papa salgada, né? Um pouco mais para frente. Mas você já pode introduzir os grupos alimentares, né? Um grande erro que a família costuma cometer é deixar, por exemplo, as carnes começar só com os legumes. Não, desde a primeira papinha salgada a gente já pode introduzir alimentos do grupo, tipo proteínas, né? Carnes de todos os tipos, peixes muito bem cozido, né? Claro, aves. Aí a gente pode introduzir a parte dos carboidratos, né? Arroz, batata, priorizar os alimentos integrais também, arroz integral. E a parte de vitaminas e minerais que vem das verduras, dos legumes, da salada. A parte da proteína vegetal também, feijões, ervilhas. E também cuidar com a parte do tempero, que o bebê também não precisa de sal, né? A gente costuma recomendar que se inicie um pouco de sal a partir do 10º mês, 11º, porque daí com 1 ano, né, aos 12 meses, a criança, teoricamente, já está apta a receber a comida da família, sendo que essa comida seja saudável, né? Então, a partir do 10º mês da criança, você já pode introduzir um pouco de sal também. E também alimentos industrializados, ultraprocessados, totalmente exclusos, né? Usar mais temperos naturais, temperos verdes, né? Orégano, manjericão, alho, cebola, tudo isso. E a gente tem que cuidar para que os nossos gostos também não interfiram. Porque às vezes a gente não gosta, né, de algum alimento, de alguma comida e acaba não proporcionando para a criança a experiência. E é bastante importante. Importante também falar sobre a consistência, né? Que não deve se liquidificar, nem peneirar os alimentos, nem passar no mixer, por exemplo. No início você pode amassar, né? As frutinhas, por exemplo, e mesmo a papinha salgada, e oferecer para a criança, e conforme até os 8 meses, aí você começa a oferecer alimentos mais sólidos. Você tem que evoluir a consistência da alimentação para que ela desenvolva também, né, esse paladar e essa mastigação, né, que influencia também. Uma coisa que eu escuto muito, principalmente lá no Insta, mas o meu filho só come salsicha, o meu filho só toma suco de caixinha. Sim. E eu sempre costumo falar, é só você não dar o teu cartão de crédito para ele. Sim. Né? Que uma criança de 3 anos não tem disponibilidade nenhuma de ir no mercado. Não tem autonomia, né? O exemplo é tudo sempre, né? Então, se você não estiver em casa, ele não vai ter acesso. Quem faz as compras no supermercado somos nós. Então, a gente não pode terceirizar essa responsabilidade que é inteiramente da família. Mas aí, alguns pais acreditam que a criança não vai comer. Sim. Eu já acho que quando ele tá com fome, ele vai comer. Assim, é mais fácil você educar a alimentação do que você reeducar a criança. Por isso que a introdução alimentar até os 2 anos é fundamental, que ela seja feita de forma correta. Porque depois não é impossível, claro, né? Você procura também um profissional, né, especializado, ele vai te ajudar a mudar essa história, né? Que tem muitas maneiras, né? A gente pode fazer muita coisa por essa criança. Tem muitas mães também que ficam preocupadas porque a criança só mama. Ela não aceita o almoço, não aceita a janta, ela sempre quer o mamar. Uhum. Mas o mamar, você diz da mamadeira ou aleitamento materno? O mamar da mamadeira. Tá. Dependendo da idade. Por isso que, às vezes, isso é um problema na introdução alimentar, porque como a gente fica muito nós ficamos muito ansiosos e queremos que o nosso filho coma, e às vezes a gente erra por amor, na verdade, né? Mas aí, às vezes, a criança não se alimenta, né, da forma que a gente acha que ela deveria se alimentar, então acaba, às vezes, introduzindo uma mamadeira. E se você for pensar, por exemplo, uma mamadeira que a mãe prepara, que a família prepara com 200 ml de leite, e muitas vezes coloca um engrossante que a gente chama, né, que é popularmente conhecido como farinha láctea ou Neston,
Isso, se a criança toma 3 mamadeiras dessa, por exemplo, com 4 colheres desse engrossante, já toma 750 calorias em uma criança de 1 ano, por exemplo. Então, 75% da necessidade da criança diária já foi na mamadeira. Então, ela não vai ter apetite mesmo, não vai ter espaço onde que fica essa comida que ela poderia receber, né? Então, essa parte também tem que ser reavaliada, né? Acompanhada por um profissional para que seja feita uma reintrodução alimentar. Eu acho particularmente muito difícil hoje você retirar tudo, né? Sim. Porque, como eu falei, existe a facilidade de você ir no mercado, você vai sair, você não vai viver preso. Mas então seria bom, eu pelo menos eu sempre faço isso, os acordos. Sim. Né? Uhum. Chegou o fim de semana, tal dia você vai comer aquilo que você gosta. E assim, isso a gente não tem como mudar mais a rotina das pessoas, porque é tudo muito corrido, às vezes as pessoas não têm tempo mesmo, né? Só que a gente precisa priorizar até os 2 anos, porque é nessa fase que vai desenvolver o hábito, sabe? E esses acordos, eu acho assim, a gente não vive numa bolha também. A gente tem que saber que existem, que eles vão conhecer algum dia. Quanto mais você puder adiar, né, esse contato é melhor. Mas não precisa virar rotina. A gente não precisa radicalizar, né, terrorismo nutricional. Isso é a pior coisa. E isso faz, inclusive, com que muitas crianças desenvolvam transtornos, né? Então a gente tem que ter o equilíbrio. Mas evitar os industrializados sempre e não virar rotina, né? Tem que ser esporadicamente, na festinha, no final de semana. Não pode virar rotina, é isso que não pode acontecer. Eu vou agradecer a Ana mais uma vez. Obrigada, Marina, foi um prazer mais uma vez. Vocês perceberam que é um assunto muito vasto, mas eu e a Ana a gente vai voltar a fazer lives e até mesmo vídeos para tentar esclarecer tudo isso, que tem muita mãe que tem dúvida e eu sei disso porque eu também sou mãe. Então, quem gostou, se vocês tiveram dúvidas, entendeu? Comenta, compartilha meu vídeo pra gente, né, ter uma relação de amizade. Então, muito obrigada por assistirem até aqui.